disciplina de Geografia, vocês abram na página 302, iremos estudar aqui as partes de um rio, certo? Estaremos observando e vendo aqui, ó, as partes dele. Primeiro, aqui em cima, ó, deixa eu aumentar aqui a imagem para vocês, diz assim: o lugar onde os rios começam a se formar é chamado de nascente ou cabeceira. Então, o lugar onde os rios começam a se formar é chamado de nascente ou cabeceira. Tá aqui, ó. Certo? Essas aqui são as partes de um rio. Nascente do rio Olho d'Água, no Mato Grosso do Sul. Tá aqui, ó, o lugar onde ele se forma. Ele começa a se formar. O leito do rio é o local por onde as águas fluem. Essa parte aqui, ó. Leito do rio, local por onde as águas fluem. Leito do rio Amazonas, no Amazonas, certo? Já vimos nascente ou cabeceira. Nascente ou cabeceira é o lugar onde ele se origina, né? É onde os rios começam. O leito do rio é o local por onde as águas fluem, certo? Página seguinte, temos aqui, ó, a margem. A margem é a porção de terra que fica imediatamente em cada um dos lados do leito do rio. Em geral, apresentam matas ciliares que servem de proteção para os cursos de água. Margem, pessoal. As margens são aquelas terras aqui que ficam ao redor do rio, tá bom? Certo? Mata ciliar, as margens do rio Taquari, no Rio Grande do Sul. Aqui nossa imagem, certo? Na outra, nós temos aqui, ó, o rio despeja suas águas no oceano ou em outro rio, no local chamado foz ou desembocadura, certo? Foz ou desembocadura é o local onde os rios despejam suas águas. O rio despeja suas águas no oceano ou em outro rio, certo? Então, esse local é chamado de foz, certo? Foz do rio Tatuamunha, em Alagoas. E aqui nós temos o rio afluente. O que é o rio afluente? Rio afluente é aquele que despeja suas águas em outro rio, chamado de rio principal. Rio afluente, ele despeja suas águas em outro rio, chamado de rio principal. Aí aqui nós temos alguns conceitos, ó. Assoreamento é o acúmulo de sedimento no leito de um rio, como depósitos de terra, areia, argila e detritos. E matas ciliares é a vegetação localizada ao longo das margens do rio, córregos, lagos e represas. Aí aqui nós temos a imagem da foz do rio Iguaçu, um dos afluentes do rio Paraná, no Paraná, certo? E na página 304, nós temos a nossa atividade. Na página que se segue, página 305, nós falamos aqui sobre a importância do rio. As pessoas precisam das águas do rio para sua sobrevivência e para desenvolver atividades econômicas. Além de serem aproveitados como fonte de água para usos domésticos, os rios são muito utilizados para abastecimento de água, seja para uso industrial, pecuário ou agrícola. No Brasil, existe uma grande quantidade de rios extensos, alguns profundos e volumosos. Essas características favorecem a utilização dos rios para outras atividades de grande importância para a sociedade, como a geração de energia e o transporte de mercadorias e pessoas. Veja a seguir alguns exemplos do uso dos rios. Gente, os rios, ele é muito importante porque nós sabemos que a água é importante para nós, seres humanos, né? Ele é importante tanto para a nossa higiene como para o nosso cotidiano mesmo. Toda e qualquer ação necessita da água para poder funcionar direitinho. Os rios podem ser aproveitados como fonte de alimento e renda para as comunidades que vivem às suas margens. Aqui um povo pescando. Na área rural, a água dos rios pode ser canalizada para irrigar diversos tipos de lavouras. Aqui uma outra imagem, tá bom? Esse aqui mostra, pessoal, a importância do rio para as pessoas. Aqui nós temos outras funções, outras atividades em que o rio, a água do rio,
tem suma importância, certo? Os rios também são utilizados para a geração de energia elétrica, sobretudo os que percorrem relevos com desníveis acentuados. Muitos rios são utilizados como vias de transportes de pessoas, de mercadorias, principalmente em região de difícil acesso, onde não existem rodovias ou ferrovias. E também ele é utilizado, as pessoas utilizam os rios em seus momentos de lazer, praticando atividades esportivas como mergulho, canoagem e rafting. Certo? Então, aqui nós vimos algumas utilidades, pessoal, do rio, e nós vimos que ele é empregado em várias coisas que possam ser feitas, tá bom? Então, cada coisinha ali, ele tem sua importância, desde fornecimento de água, de alimento, até o lazer, certo? E na nossa página 307, nós temos a nossa atividade, na página 307 e 308, certo? Aqui na 308, tem assim, com a ajuda do professor e de seus pais responsáveis, faça uma pesquisa sobre os rios do município em que você mora. Com base nos dados encontrados, responda as questões a seguir. Gente, o nosso rio é o Rio Longar, né? Quais são os principais rios do município em que você mora? Nós moramos no município de Esperantino e o nosso principal rio é o Rio Longar, não é verdade? Como as águas desse rio são utilizadas pelos moradores? Como é que as águas do Rio Longar é utilizado pelos nossos moradores, pessoal? Vocês vão escrever aqui, tá? Descreva como está a qualidade das águas do rio do município em que você mora. Existem esgotos em tratamento sendo despejado no rio ou lixo jogado em suas águas? Gente, se a gente for analisar o nosso Rio Longar, ele tá bem precário, né? Porque as pessoas não cuidam dele direito. Deveria ser cuidado bem melhor. Por quê? Porque é dali que a gente tira o nosso sustento. Nós precisamos do nosso rio para nós sobrevivermos. E nós já vimos até casos na internet, né? Mostrando que as pessoas recolhem os lixos, no caso, fazem aquela limpeza de fossas e despejam no nosso Rio Longar. E o que a gente faz? A gente bebe, né? Tem muitas pessoas que não ingerem água de lá, que compram água mineral ou vão buscar no chafariz e tudo, mas a maioria da população ingere água do Rio Longar. Então, se nós não cuidarmos, não preservarmos, pessoal, o nosso rio ele vai acabar, certo? Cole no caderno imagens do rio que você pesquisou. Depois mostre aos seus colegas e ao professor. Pessoal, essa não foi nossa aula de geografia, tá bom? Até a próxima!